E o Palmeiras cogita contratar Fabinho, volante da seleção brasileira e do Al Ittihad. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também de Arboleda. Com postagem enigmática nas redes sociais, muita gente imaginando que o equatoriano não volta para o tricolor em 2026. Já o Flamengo recebeu não do Internacional em proposta por Vitão. Te atualizo também sobre o Corinthians que descartou uma oferta para criar sua própria bet. Para completar, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, explicando por que Leonardo Jardim pode deixar a Raposa no fim dessa temporada, tudo sobre o acordo entre Vasco e Nike, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das informações, uma dica. Tem muita gente cobrando e cobrando alto para dar dicas de apostas esportivas. Criei um grupo no Telegram que te dá dicas gratuitas e diárias. Jogos da Champions, competições internacionais, Mundial de Clubes, enfim, não faltam alternativas e opções para você ter mais alternativa na hora de fazer sua fezinha. Para receber essas dicas de graça é fácil. Clica no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir daí, basta me seguir por lá. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Lusa anunciou o Carlos Lima, zagueiro de 24 anos de idade, como seu 7º reforço para a temporada de 2026. Atleta revelado no Corinthians, com passagem pelo Internacional, onde foi campeão da Copa São Paulo de Juniores. Ele pertence a um time japonês e chega por empréstimo de uma temporada. Seu empresário é Beto Lopes. Já o Grêmio comunicou nesta terça-feira a saída de Mano Menezes. O contrato se encerrava em 31 de dezembro e não foi renovado. Caminho aberto para que as tratativas por Luiz Castro acabem por fazer dele o novo comandante tricolor. Mano Menezes, que nessa passagem em 2025 comandou o Grêmio em 42 jogos com 14 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. Para completar o giro de notícias, registrar que o Remo tem encontrado enorme dificuldade para buscar um novo treinador. Guto Ferreira foi embora, Cuca foi tentado e não aceitou. Nesse momento o Remo tenta convencer Martim Palermo, que quase salvou o Fortaleza do rebaixamento, em se tornar o treinador do clube do Pará. O Remo volta à primeira divisão depois de 31 temporadas e o futebol do Norte volta a ter um representante depois de 20 anos. A saideira do giro de notícias, a FIFA informou que o Internacional sofreu transfer ban, está impedido de contratar atletas pelas 3 próximas janelas, ou pelo menos até que quite essa dívida. Ninguém sabe até agora qual jogador e qual clube que acionou o Internacional. Prometo que é a última do giro, para a gente já ir para as notícias principais. Pikachu, 33 anos de idade, não terá seu contrato renovado com o Fortaleza depois do rebaixamento do time e está livre em busca de um novo clube. Quero falar agora para vocês todos os detalhes do acordo entre Vasco e Nike. A Nike passa a ser, a partir de 1º de janeiro de 2026, a fornecedora de material esportivo do Cruz Maltino, contrato de 7 anos. A estreia da nova camisa acontece na primeira rodada do Campeonato Carioca. E dá para dizer que, além de uma empresa muito maior do nível mundial em relação à capa, o Vasco vai ter muito mais dinheiro. Com a capa eram 600 mil reais de receita anual, além de 13% de royalties em relação a cada item vendido. Tinha mais 300 mil reais de marketing por ano. Pois bem, o acordo com a Nike prevê uma injeção de 42 milhões de reais por ano, valor que considera vendas, metas e também bonificações. O presidente Pedrinho falou sobre o acordo, abre aspas, para o Vasco. Essa parceria com a Nike representa muito mais do que um acordo de fornecimento esportivo. É um movimento estratégico que reforça nosso compromisso com a excelência, a inovação e a construção de um futuro à altura da grandeza do clube. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Contei para vocês na semana passada de forma exclusiva sobre a preocupação dos dirigentes do Cruzeiro em relação à chance de Leonardo Jardim não ficar para 2026, certo?
Nessa segunda-feira, o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, admitiu isso e disse mais. Ele contou que existe uma boa chance de o treinador português se aposentar. Essa declaração foi dada depois do evento no Rio de Janeiro, que premiou os melhores do campeonato. O Pedro foi representar 4 atletas que fizeram parte da seleção do torneio, mas não puderam participar porque estão concentrados para o jogo contra o Corinthians. A frase do Pedro Lourenço, abre aspas, o Leonardo Jardim tem vontade de não ser mais técnico. A gente está conversando e esperamos que ele continue com a gente. Falo com o Leonardo todos os dias. Posso dizer que a gente deve muito a ele. O Leonardo Jardim só vai embora se quiser. Inclusive, já propus um contrato de 5 anos. Posso contar também que além desse contrato extremamente longo, o Pedrinho BH, ou Pedro Lourenço, como queiram, estava disposto a fazer do treinador do Cruzeiro alguém tão bem pago quanto o comandante do Palmeiras, o Abel Ferreira, salário na casa dos 3 milhões de reais mensais. Hoje, Leonardo Jardim ganha 1,5 milhão de reais por mês, mas a grande questão é que o Leonardo Jardim parece mesmo disposto a ir embora. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Bora falar agora sobre o Corinthians, que recusou proposta para ter uma própria bet. O Corinthians recebeu a sugestão da Responsa Gaming para criar uma bet própria, com o nome do Corinthians. O Flamengo chegou a ter um acordo parecido com a PixBet, era a Flabet. Mas, apesar das cifras altas, o Corinthians poderia receber até 600 milhões de reais em 3 anos. A diretoria do Corinthians pensou, repensou e praticamente descartou tal possibilidade. Há muita preocupação com a falta de lastro dessa empresa. Pior do que isso, depois dos escândalos com Tausa e VaideBet, o Corinthians entende que não pode mais errar e precisa ter um parceiro com capacidade financeira, sob o risco de o Corinthians, sem a grana do patrocínio master, entrar numa crise ainda mais profunda. Nesse momento, a tendência indica a renovação do contrato com a Esportes da Sorte, empresa sólida que tem sido extremamente confiável na hora de fazer seus pagamentos. Cheguei a contar para vocês que o Corinthians buscava parceiros dispostos a pagar 200 milhões de reais por ano, mas deve se acertar com a Esportes da Sorte por 150 milhões de reais fixos por temporada e mais 50 milhões de reais em bônus. Só para completar, registrar que o Corinthians precisa aumentar suas receitas com publicidade em 2026. A projeção para 2025 era de 211 milhões de reais, mas o Timão deve fechar com 174 milhões. Para 2026, o projeto é alcançar 255 milhões. Para completar, falar sobre o time, Rodrigo Garro treinou entre os reservas na atividade dessa terça-feira e deve começar fora do time principal diante do Cruzeiro nessa quarta no Mineirão. Ranieri também virou problema por conta de um problema no tornozelo. O provável Corinthians com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Martínez, Maicon, Carrilho e Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. Quero te contar agora que o Flamengo recebeu um não do Internacional em relação à primeira proposta para a compra do zagueiro Vitão. Atleta indicado por José Boto. Boto adora o Vitão. Foi inclusive o Boto quem o levou para o Shakhtar Donetsk. Pois bem, Rubro Negro ofereceu 9 milhões de euros ao Inter, sendo 5 milhões em definitivo e outros 4 milhões pelo perdão de uma dívida que o Inter tem para com o Flamengo referente ao Thiago Maia. O Inter disse não, que é 10 milhões de euros fixos, além do perdão da dívida de mais 4 milhões de euros. Diante dessas cifras, dá para cravar que não haverá negócio, até porque o Vitão, de 25 anos de idade, tem contrato com o Inter apenas até dezembro de 2026, ou seja, se o Internacional não vender o Vitão agora em janeiro, vai correr enorme risco de perdê-lo de graça em um ano. É que a partir de julho o Vitão poderia assinar um pré-contrato para se mudar em dezembro de 2026 ou janeiro de 27, sem custos para qualquer outro time do Brasil ou do exterior. Só para completar, registrar que o Vitão também é alvo do Palmeiras, clube que o revelou, e queria finalizar contando que o Saúl, meio-campista espanhol contratado na metade da temporada, deve passar por uma cirurgia assim que o Flamengo terminar sua participação no Intercontinental de Clubes. Ele tem um problema no tendão da perna esquerda. E essa história de que Arboleda pode deixar o São Paulo na virada do ano, foi o próprio Arboleda quem causou essa dúvida no torcedor tricolor quando postou uma mensagem de fim de ano. O Arboleda escreveu, abre aspas, não foi o ano que todos nós queríamos, estamos cientes disso.
Queremos apenas pedir desculpas aos nossos torcedores por todos os momentos difíceis que passamos, mas tenho certeza de que, no ano que vem, os jogadores que permanecerem no clube darão tudo de si e lutarão para conquistar grandes coisas com esse grande clube, fecha aspas. Muita gente entendeu essa parte final da frase como um anúncio de despedida, como uma preparação para o torcedor. Olha, muita gente não vai voltar e eu talvez não volte. Fui consultar a diretoria de São Paulo, que assegurou que não existe nenhum movimento para que o Arboleda saia. Apesar da idade avançada, 34 anos, e da necessidade do São Paulo em baixar custos e a idade média do elenco, não faz parte dos planos da diretoria abrir mão do Arboleda. Até porque ele não tem um valor de mercado muito alto exatamente por conta dessa idade. Contrato até 2027, zagueiro que custa na casa dos R$700 mil por mês, entre salários, direitos de imagem e uma dívida que o Arboleda tinha no mercado e o São Paulo assumiu. Temporada atual de 45 jogos e 4 gols, apesar dessa declaração, no São Paulo a garantia é de que ele fica. E você, na condição de dirigente tricolor, manteria o Arboleda ou abriria a mão do atleta? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, de olho em um volante da seleção brasileira que tem tudo para fazer parte da delegação de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026. Eu me refiro a Fabinho, ex-jogador do Liverpool e atualmente no Al Ittihad. Atleta de 32 anos de idade, que é titular absoluto e tem salário de 11 milhões de reais por mês na Arábia Saudita. O negócio é dos mais difíceis. Para contratar o Fabinho em janeiro dá para dizer que é praticamente impossível. O Al Ittihad não abriria a mão do atleta na metade da temporada e o Fabinho também não aceitaria reduzir de forma drástica seus salários enquanto ele tem contrato. 11 milhões de reais por mês. Se ele tem mais 6 meses de contrato, a gente está falando de 66 milhões de reais. Mas como o vínculo dele se encerra em junho do ano que vem e o Fabinho já havia cogitado a pessoas próximas a possibilidade de voltar ao Brasil, acho que o Palmeiras, caso leve essa história adiante, pode tentar assinar um pré-contrato com o Fabinho em janeiro, fevereiro ou março para tê-lo como reforço a partir de julho. A busca do Fabinho indica alguns movimentos importantes do Palmeiras. Já havia contado para vocês que entre os reforços pretendidos pelo Palmeiras para a próxima temporada há uma busca por um primeiro volante. Aníbal Moreno e Emi Martínez inclusive podem sair em caso de ofertas. Segundo ponto importante, o Fabinho tem 32 anos de idade e é um jogador grande. Não é muito habitual no Palmeiras do Abel contratação de jogadores de nome, mas a tendência é que o Palmeiras busque atletas mais gabaritados, até porque houve a percepção em 2025, especialmente nos momentos mais decisivos, que faltou liderança, faltou gente para colocar a bola debaixo do braço e resolver a favor do Verdão. Última, mas não menos importante, na atual temporada, o Fabinho soma 16 jogos, 1 gol e 2 assistências, e o interesse do Palmeiras em Fabinho foi divulgado pelo site Nosso Palestra. Você gostaria do Fabinho no Verdão? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!